O que mais o Bolsonaro precisa fazer para você se tocar que ele te traiu? Que ele traiu as promessas de campanha, que ele traiu tudo aquilo que ele prometeu. Eu sei que traição não é legal, decepção não é legal, mas decepção só vem quando você gera muita expectativa. E se você gera muita expectativa em político, a possibilidade de você se decepcionar é altíssima. E o Brasil tem sido traído por políticos há um bom tempo, mas quando o brasileiro está desesperançoso, está quase não acreditando mais na política nem nos políticos, vem um político e te faz acreditar que ele é diferente de todos os outros políticos e te enche de esperança de novo. Olha que lindo. A grande verdade é que o Brasil, de tempos em tempos, procura um pai na política. Foi assim com Vargas, foi assim com Lula e hoje é assim com Bolsonaro. E eu penso que isso faz parte da formação cultural do brasileiro. O brasileiro é diferente do americano, por exemplo. O americano pensa em como ele pode fazer para resolver o problema dele. Já o brasileiro pensa no que o governo pode fazer para resolver seus problemas. E isso está muito ligado ao processo de independência dos dois países. Enquanto a sociedade americana rompeu com os colonizadores britânicos para formar os Estados Unidos, aqui no Brasil, o Brasil foi formado através de um rompimento entre a corte brasileira e a corte portuguesa. Os Estados Unidos, como o próprio nome já diz, foi uma união de estados, enquanto o Brasil nasceu para ser um grande império que tinha na figura do seu imperador um símbolo de liderança, um símbolo de unidade, um defensor perpétuo do povo, exercendo acima do governo o papel de poder moderador. E não dá para ignorar que a nossa identidade vem daí. A gente viveu mais de um século com esse cenário político. E aí, quando o golpe da República vem, a gente sai da estabilidade e entra num ciclo instável de golpes, rupturas e ditaduras, além de perdermos completamente a nossa identidade. Para piorar, a gente ainda escolheu o presidencialismo, que é pior que o parlamentarismo porque concentra poder demais numa figura só, a figura do presidente. E aí a gente aprendeu a votar não pelas ideias, não pelo programa de governo do candidato, mas sim por identificação. O voto passou a ser mais pessoal, mais passional e menos racional. A gente quer se ver no candidato que a gente está escolhendo para votar. E é assim que o Brasil faz algumas escolhas meio sem sentido. Por exemplo, o FHC foi eleito por um discurso econômico, mas ele é um sociólogo. O Lula foi eleito com um discurso de combate à corrupção, mesmo sendo um líder sindical corrupto. E o Bolsonaro? O Bolsonaro foi eleito com uma esperança de renovação, mesmo ele sendo deputado há quase 30 anos e colocando 3 filhos na política. Mas ele soube se vender como renovação. E aí ele foi eleito e reuniu 3 pilares da nova direita que nasceu no Brasil. A ordem do próprio Bolsonaro, o combate à corrupção na figura da Lava Jato, na figura do Sérgio Moro, e o liberalismo econômico na figura do ministro Paulo Guedes. E aí começou tudo de novo. Ele começou a ser idolatrado e ele começou a não ser criticado, mas defendido a cada deslize que cometeu. E governante comete deslize, isso é normal. E nesse ponto eu até me incomodo um pouco porque eu, como evangélico, vejo a igreja evangélica idolatrando muito o Bolsonaro. Eu até entendo que ele comprou umas pautas que são muito caras ao público evangélico, deu acesso às lideranças evangélicas, deu voz a esse povo. E de certa forma o povo evangélico começou a acreditar que o governo mudaria a nação, quando isso é um equívoco, porque governo nenhum muda a nação. O que muda a nação são os profetas. E essa idolatria, partindo de quem quer que seja, ela é ruim porque ela começa a comprometer a análise racional dos fatos, trazendo muita paixão, muita cegueira à realidade. Por exemplo, muitos acreditam que Bolsonaro não negocia com o Congresso, o que é uma mentira. Só para você ter noção, Bolsonaro é o recordista em liberação de emendas parlamentares. Nem o senhor Michel Temer, passando PEC do teto, reforma trabalhista e se defendendo de 2 denúncias da PGR, liberou tanta emenda quanto o Bolsonaro. Meu amigo, só quando o Bolsonaro queria nomear o filho embaixador dos Estados Unidos, mesmo ele não sabendo sequer falar inglês direito, ele liberou emenda pra caramba. Então esse negócio de não negociar é um mito. O Bolsonaro negocia sim. E o problema não é negociar. O presidente da República tem que ser um bom negociador, ainda mais no Brasil que tem um monte de partido e tem o famoso presidencialismo de coalizão. O problema não é negociar. O problema é você negociar, dizer que não negocia e ainda falar mal das pessoas com quem você está negociando. Aí, meu amigo, aí a negociação vai sair cara. E aí que tal? O problema não é negociar, é negociar mal. E o Bolsonaro é um mau negociador. Indicação política para cargo também não é um problema. O problema é você fazer indicações ruins. Uma das melhores ministras do governo Bolsonaro é a ministra Tereza Cristina, ministra de Agricultura. Foi uma indicação política da Frente Parlamentar da Agropecuária. Uma ótima indicação, uma ótima ministra. Agora, também teve indicação ruim no governo Bolsonaro. O presidente da República está distribuindo um monte de cargo e um monte de estatal com orçamento gordo pro que há de pior na política brasileira. E tipo, é pior mesmo. Se você acha o Maia ruim, eu também acho o Maia ruim, essa galera que tá andando com o Bolsonaro agora é muito pior. É gente do naipe de Gilberto Kassab, Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, Ciro Nogueira. Só a galerinha, ó,
E que fique bem claro aqui que eu não estou demonizando a política não. Liberação de emenda e distribuição de cargo faz parte das regras do jogo. O que não faz parte é você distribuir propina saqueada das nossas empresas estatais como o PT fez. O PT não negociou, o PT corrompeu. É bom deixar isso claro porque tem gente que hoje critica o Bolsonaro, mas que não tem moral nenhuma para fazer isso. São poucos aqueles que mantêm a coerência, criticam o que há de errado, não importa se seja de direita ou de esquerda. Isso não é ser isentão não, meu amigo, é ser sensato. Outro mito, o STF atrapalha. Meu amigo, atrapalha sim, mas o Bolsonaro não fez nada para mudar isso. Quando o Congresso finalmente teve coragem de aprovar uma lei que limitava os poderes dos ministros do STF, sabe o que o Bolsonaro fez? Vetou. Quando o Senado, que é a casa legislativa que tem a competência para fiscalizar o judiciário, quis instaurar finalmente uma CPI para investigar o que estava acontecendo de errado no judiciário, a CPI lava-toga, só faltou uma assinatura para a CPI ser instaurada. O filho do presidente, Flávio Bolsonaro, não assinou. E além de não assinar, forçou outros senadores a retirarem as suas assinaturas da ficha de instalação. Se você tinha esperança de quando o Bolsonaro fosse eleito ele combatesse o STF, a grande realidade que tem pra você, meu amigo, é Bolsonaro se curvando ao STF para proteger o seu filho encrencado em escândalo de rachadinha em seu gabinete na Alerj. E aí é por isso que você vê o Bolsonaro indicando pra PGR um petista que deu festa pro PT, que criticou a Lava Jato, colocando na AGU um ex-assessor do Toffoli, que era advogado do PT, e esse mesmo AGU tá substituindo o Moro agora no Ministério da Justiça, e quem substitui esse AGU na AGU é um indicado do Gilmar Mendes, esposo de uma assessora do Gilmar Mendes, que suspendeu as investigações do caso Queiroz a pedido da defesa do Flávio Bolsonaro. E aí vem outro mito. O Bolsonaro é honesto, os filhos dele que atrapalharam tudo. Mentira. Tudo que os filhos dele fazem de errado, eles aprenderam com o pai. Bolsonaro sempre praticou pequenas corrupções em toda a sua vida parlamentar. Vou dar o exemplo de uma aqui. Ele já conseguiu um cargo de assessor de comissão para ganhar uns R$9.000 ali por mês pro Eduardo Bolsonaro, no PTB, partido do Roberto Jefferson. O problema é que esse cargo precisa ser exercido pessoalmente na Câmara dos Deputados. O assessor de comissão ele tem que estar presente nas comissões. Só que Eduardo Bolsonaro, apesar de nomeado para esse cargo no PTB de Roberto Jefferson, fazia faculdade no Rio de Janeiro. Ou seja, isso é uma pequena corrupção. Isso para não lembrar da Val do Açaí, lembra dela? Que era esposa do caseiro da casa de praia do Jair Bolsonaro e tinha uma função comissionada também, com remuneração. E aí, voltando lá para a questão das igrejas evangélicas, eu tenho um pequeno questionamento, uma pequena reflexão, na verdade. Será que o Bolsonaro não é um retrato de uma igreja que tem os seus pecados de estimação, que não largam suas pequenas corrupções, mas que adoram falar mal do pecado dos outros? Bom, essa eu vou deixar aí e vocês pensem. E o problema disso tudo é que Bolsonaro transformou a política num culto à imagem dele, numa seita, onde se você discordar uma vírgula, você já é considerado inimigo ou traidor. E cara, a política não é isso. Política é divergência, discordância, debate, e você tem que se unir com a pessoa que você discorda para tentar achar um ponto em comum. Isso é política e isso é democracia. E democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros que foram tentados. Essa frase é de Winston Churchill, um dos maiores líderes de direita que o mundo já viu. Portanto, não há solução fora da democracia, não há solução fora da lei. E qualquer solução autoritária, antidemocrática, golpista é uma corrupção das regras do jogo. E são hipóteses que não deveriam nem ser aceitas por alguém que se diz conservador. O conservadorismo exige prudência, exige ceticismo. Se você viola as regras do jogo para te beneficiar, você está legitimando as pessoas que querem te prejudicar que violem as regras também. E além de ser uma questão de princípios, é uma questão de pragmatismo. É só você pegar a história recente do Brasil e ver o que aconteceu com a direita da época do golpe militar. O partido de direita da época, o DN, foi extinto. Carlos Lacerda, a maior liderança de direita da época, que apoiou o golpe militar, mas ao ver que os militares não convocaram novas eleições, se tornou opositor ao regime, teve os seus direitos políticos cassados pela ditadura. E no final do regime, meu amigo, só tinha a esquerda para ocupar o espaço de poder. Então a gente tem que amadurecer, seja você de esquerda ou de direita, como eu. E principalmente se você é de direita, porque hoje quem tá no poder é a direita. E se você não criticar quem tá no poder, se você não criticar o Bolsonaro, você vai deixar o Bolsonaro fazer com a direita a mesma coisa que o Lula fez com a esquerda. Sufocou todas as alternativas que tinham e quando caiu, levou a esquerda toda junta com ele. Então essa é a minha dica, vamos amadurecer, a gente tem que ser cético, não idolatrar político, sermos menos corruptos nós também, porque não adianta a gente ser corrupto e querer que os nossos representantes eleitos por nós não sejam, votar melhor, pressionar as instituições e só assim a gente vai poder construir um Brasil melhor, um Brasil livre, um Brasil justo, um Brasil democrático. Então, meus amigos, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem. E é isso aí.